Que a paz de Cristo esteja em nosso coração ao abrirmos a sua palavra nesse momento. Todos nós buscamos a paz. Paz interior, paz na família, na sociedade, paz entre as nações. Há uma busca constante de paz. No estudo dessa semana, no livro do profeta Isaías, dos capítulos 9 até o capítulo 12, nós encontramos aquele que é a paz, a fonte da paz, e somente ele pode produzi-la. Nesse estudo nós encontramos a origem, a identidade, as características e o reino do Messias, o Senhor Jesus, conforme anunciados pelo profeta Isaías. No capítulo 9 do seu livro, o profeta Isaías inicia convidando o povo de Israel a deixarem as trevas espirituais nas quais viviam para poderem serem alcançados pela luz do mundo, o Messias que viria. Ele começa com uma promessa, e ele diz: a primeira região que foi invadida pelos inimigos assírios, a Galileia, será ali que o Messias iniciará o seu ministério, a sua obra. É interessante como no Novo Testamento nós percebemos que o Senhor Jesus cumpriu essa profecia, quando na Galileia escolheu os seus primeiros discípulos e realizou os seus primeiros milagres. Os judeus perguntaram a Isaías: se o Messias está para vir, se essa será a sua obra, por que nós estamos sofrendo tanto na mão dos assírios? Assim é que no capítulo 10, o profeta Isaías dedica algum tempo para explicar a eles algumas coisas. Eles serão levados para o exílio, sofreriam, porque eles haviam abandonado a aliança com o Senhor, haviam se afastado do direito e da justiça, haviam deixado as verdades de Deus. Os líderes oprimiam o povo se odiava entre si, não buscavam o Senhor seu Deus em verdadeira adoração. E desse modo, Deus usaria a Assíria como o cetro de Deus, disciplinando o seu povo. E tal ocorreu. Primeiro a Assíria ocupou o território de Israel e levou as 10 tribos do norte como escravas cativas para a Mesopotâmia. Ali foram espalhados por toda a terra. Os assírios eram um instrumento do Senhor para disciplinar o seu povo. Eles começaram a apertar o reino de Judá ao sul. Porém, Isaías deu 3 mensagens. A primeira delas é que os assírios ocupariam toda a Palestina, mas não tomariam Jerusalém. Disse-lhes também de que, por fim, a própria Assíria seria conquistada pelo reino da Babilônia, que o Senhor estava levantando como instrumento nas suas mãos. E, por fim, se eles não se arrependessem, não voltassem para o Senhor, Babilônia que conquistaria Jerusalém. A cidade seria tomada e os judeus levados cativos. Aqui nós aprendemos uma grande lição, de que as promessas, as bênçãos de Deus são condicionais. Dependem da nossa comunhão com Ele. Assim é que, no capítulo 7, Isaías já havia apresentado a figura da chegada do Messias. Como ele viria, Emanuel, Deus conosco. É interessante que eles viviam aguardando sempre a chegada do Messias. Assim como nós aguardamos hoje a segunda vinda de Cristo. É por isso que Isaías, quando falava do Messias, ele apresentava os acontecimentos futuros como sendo acontecimentos imediatos, prestes a ocorrer, para que eles mantivessem a sua expectativa, a sua esperança quanto à chegada do Messias. Somente mais tarde, nos dias do profeta Daniel, quando eles já estavam no cativeiro em Babilônia, é que o Senhor apresentou a profecia das 70 semanas, determinando o tempo específico da vinda de Cristo como Messias de Deus. No capítulo 9
do seu livro, o profeta Isaías apresenta a identidade do Messias. E o Messias recebe vários nomes. Ele é chamado Maravilhoso Conselheiro. O nome com o qual Cristo se identificara como anjo do Senhor nos dias do povo de Israel, no seu começo. Ele é apresentado como o Deus forte, porque o céu baixaria a terra. Deus assumiria a natureza humana para salvar os seus filhos, para se identificar conosco. Ele seria chamado Pai da eternidade, porque o Criador seria também o Redentor. Ele seria chamado Príncipe da Paz, porque ele restauraria o seu povo. É interessante que o Messias é chamado de Raiz de Jessé. Essa foi uma designação também dada a Davi. E é interessante que no livro de Apocalipse, Cristo se apresenta a João dizendo: eu sou a raiz e a geração de Davi. Assim é que nós encontramos alguns paralelos interessantes entre o Velho e o Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, em Lucas capítulo 3, na genealogia de Jesus, ele é apresentado como descendente de Davi, que era descendente de Adão, que era descendente de Deus. Assim é que Cristo, o Criador, ao mesmo tempo, ele se tornou o ancestral e o descendente de Davi. No capítulo 11, nós encontramos as características do reino do Messias. É interessante que em Isaías, em Zacarias e no livro de Salmos, nós percebemos que o rei prefigurava o reino do Messias. O sacerdote prefigurava a obra salvadora do Messias. Em Zacarias capítulo 6, verso 12, nos é dito de que o Messias uniria ambos os ofícios. Ele viria como rei e como sacerdote. Ele reinaria e ele salvaria o seu povo. Durante esse trimestre, nós, ao estudarmos o livro do profeta Isaías, nós perceberemos o seguinte: se Israel fosse fiel ao Senhor Deus, retornaria do exílio, o Messias surgiria, estabeleceria o seu reino, o povo se converteria a ele, as nações se converteriam ao Messias, Jerusalém se tornaria casa de oração para todos os povos. E pelo poder do Messias, a terra, toda a natureza seriam restauradas. E desse modo, feitas novas todas as coisas. Estas eram promessas condicionais. Em seguida, nas décadas seguintes, nos dias do profeta Jeremias, Deus mostrou ao profeta de que aquele povo era uma geração rebelde e que eles rejeitariam o Messias e que ele teria que fazer com eles uma nova aliança. A Daniel, 150 anos depois de Isaías, Deus mostrou como finalmente terminaria a história desse mundo. Deus mostrou a Daniel os reinos que sucederiam, como o Messias viria, como retornaria aos céus e como um dia voltaria com poder e grande glória para estabelecer o seu reino. Então, no Novo Testamento, nós encontramos no livro de Apocalipse uma sequência de eventos que ocorrerão quando da vinda do Senhor Jesus, até que ele faça novas todas as coisas. No capítulo 12 de Isaías, nós encontramos um cântico de louvor. As obras de salvação e de justiça de Cristo, do Messias, são aqui exaltadas. O povo de Israel cantou um cântico quando atravessou o Mar Vermelho. Ao chegar do outro lado, cantou o cântico de Moisés, o cântico de libertamento, um cântico de salvação do cativeiro diante dos egípcios. Agora, no livro de Apocalipse nos é dito que na Nova Jerusalém, junto ao trono de Deus, no mar de vidro, os remidos cantarão o cântico de Moisés, o cântico de libertação, o cântico de paz. A palavra de Deus no Novo Testamento nos diz que a vinda de Cristo em Belém trouxe uma reconciliação entre a humanidade e Deus. Ele veio para nos trazer a paz. Mediante a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós podemos ter paz com Deus, ter uma experiência de paz nesse mundo de pecado, de dor e de sofrimento.
mas um dia podemos viver para sempre num reino de paz com Ele lá no céu. É por isso que o Apocalipse nos ensina e nos diz: aquele que tem sede, venha e receba de graça da água da vida. Que eu e você hoje, ao aceitarmos Cristo como nosso Salvador, possamos ter paz aqui em nosso coração e em nossa vida. Possamos espalhar essa paz aos outros. Possamos viver em paz com todos. E possamos nos preparar para termos paz com Cristo Jesus por toda a eternidade. E que Cristo seja a minha e a sua paz.